eu não costumo passar uma lista de exercício, mas eu costumo passar em cada aula uma atividade para fazer, né? Então eu faço assim, ó. Que nem essa daqui é a aula de bissecção, né? Lá no final da aula de bissecção, eu indico, deixa eu ver aqui, eu indico um exercício. Normalmente até eu dou uma questão de prova, que já caiu numa prova, para vocês saberem quanto que, né, vai ter, o que pode cair, mas a gente não vai ter prova esse semestre, então não faz muita diferença. Então eu dou um exercício para você fazer. Esse exercício, ele envolve resolver numericamente, sempre, tá? Que nem aqui, ó, por exemplo, esses números que estão saindo, eles devem sair de um programa que você vai escrever. Você pode fazer na mão, mas não é o ideal, tá? O ideal é você fazer o exercício numericamente. Então, o ideal é você fazer o exercício, fazer a aula, assistir a aula teórica, implementar o programa e depois tentar resolver aquele exercício com o programa que você implementou. Essa é a sequência ideal. Não precisa de muito mais exercícios, porque se você pegar o algoritmo e conseguir implementar esse algoritmo, você já entendeu o algoritmo. Não precisa se fazer, não é como cálculo ou física que você tem que praticar, fazer um monte de exercícios. Não, basicamente é isso, é pegar o algoritmo, entender a lógica dele e implementar. Implementou, aplica naquele caso que eu estou dando na aula e, olha, tá muito bom já. Se você já fez isso, está muito bom. Então, o ideal seria que você conseguisse implementar todas essas atividades que eu dou durante a aula. Normalmente no final da aula eu digo, ó, faz isso como tarefa, como atividade e já tá bem suficiente. Eu tô deixando os algoritmos disponíveis, o material todo para vocês aqui, ó. Então, aqui no canal do YouTube tem as aulas, né? E aqui, ó, material de aula, slides e programas. Um detalhe, eu coloquei ontem aqui, ó, uma apostila de Python, para quem tiver tendo dúvidas. Eu falei com os professores de programação, a professora Tatiana, ela agora está dando aula de programação em C, mas antes ela dava em Python. Pedi uma dica para ela, ela me disse, olha, dá essa apostila para os alunos aqui, então tem um link aqui da apostila para quem quiser pegar um pouquinho de Python, além do site do python.org que eu indiquei na primeira aula lá, né? Então, pega nas aulas teóricas aqui, ó. Então, a aula de raiz de função, aquela da bissecção, que ainda não chegou, não precisa se preocupar, né? Eu deixei o programa da bissecção pronto aqui, ó, para quem quiser depois, né, ver. O ideal é que você... Tem também o slide da aula, né? O ideal é que você tente implementar você mesmo. Daí faz a sua implementação, tenta fazer dar certo. Se estiver travando, não estiver funcionando, inclusive... pode ir interagindo comigo, mandando e-mail e tal. O ideal é que você lute para tentar fazer você mesmo a implementação. Daí depois que tiver certo, você pode vir aqui na aula e olhar o código, tá bom? Fazendo isso, vocês vão estar acompanhando muito bem a aula, muito bem o curso. Não precisa de uma lista com um monte de exercícios como acontece com física ou com cálculo ou as outras matérias.